Se você chegou nessa aula das 7 doenças invisíveis, provavelmente você tá com aquele sentimento de exaustão. Você se esforça todos os dias pra ver o seu negócio crescer, só que os resultados não são compatíveis com o tanto que você se esforça e dedica, gastando tempo, energia e dinheiro pra ver a sua marca acontecer. Mas o problema não tá na quantidade de esforço que você empenha no seu negócio. Você pode ter uma entrega maravilhosa, estudar, se especializar, postar, fazer de tudo e sua marca continuar estagnada. O que poucos empreendedores percebem é que às vezes a marca não está bem, porque existem doenças silenciosas que vão adoecendo o seu negócio. E aí não adianta se esforçar mais, porque não vai gerar resultado. E eu chamo isso de doenças da marca. São erros e hábitos invisíveis que sabotam a sua autoridade, afasta os seus clientes, diminui as suas vendas e trava o crescimento do negócio. E foi ao longo dos anos, construindo marcas e prestando consultorias para empreendedores, para os meus alunos, que eu identifiquei 7 doenças que mais afetam negócios. Elas acabam transformando qualquer estratégia de marketing que você aplicar no seu empreendimento só desperdício de dinheiro, porque existem pilares que estão desalinhados. E eu vou te mostrar quais são essas 7 doenças, o que causa e, o mais importante, como tratar cada uma delas. Mas, Bruna, essas 7 doenças invisíveis, elas afetam que tipos de negócios? Primeiro, vamos dividir em 2 grandes grupos. Marcas pessoais, onde existe uma pessoa por trás, que é o nome e o rosto dessa marca, ou marcas institucionais corporativas, que é o que a gente chama de nome fantasia. Não necessariamente está atrelado à imagem de alguém. Dentro desses 2 grupos, nós temos negócios que prestam serviços, sejam corporações, empresas ou profissionais liberais, dentistas, nutricionistas, advogados, pet shop. E os negócios que vendem produtos físicos ou digitais, seja no segmento de moda, beleza, saúde, gastronomia. Ou seja, se você tem um produto de qualidade, se você é um excelente profissional, mas a sua marca não cresce, ela tá estagnada e você não consegue atrair os clientes certos, é isso que você vai entender aqui, observando essas 7 doenças que sabotam o crescimento e as vendas de qualquer empreendimento. O grande fio condutor dessa aula é que o marketing não salva um empreendimento, uma marca que está doente. Não adianta mais pessoas chegarem até o seu negócio se ele não transmite confiança nem consegue gerar desejo nessa audiência. Existem erros que diversos empreendedores cometem que sabotam qualquer ação de divulgação e marketing. E ao invés dessas estratégias serem um impulsionador do seu negócio, ela se torna só um ralo de desperdício de dinheiro, tempo e energia por conta dessas doenças invisíveis. Agora que estamos alinhados sobre o que seriam essas doenças invisíveis, vamos para o conteúdo prometido. Primeiro, analisando o seu cenário atual. Você tem um negócio, uma marca e deseja viver desse empreendimento, seja com produto ou prestação de serviço. E a primeira coisa que eu preciso que você tenha como dono de um negócio é a clareza, se você presta serviço, de que você é um excelente profissional e de que o seu serviço de verdade ajuda em algo dentro da rotina e da vida dos seus clientes. E você que vende um produto, ter a certeza que você possui produtos de excelente qualidade que de verdade suprem necessidades e desejos da sua audiência. Eu preciso que vocês tenham essa confiança e clareza que o problema não está no seu serviço, no seu produto, no que você oferece. Apesar de ter certeza e confiança de que vocês são excelentes profissionais, vocês acabam não tendo o resultado que vocês gostariam. Você sente que gasta tempo, dinheiro e energia e não sai do lugar. Sente sempre uma insegurança em relação aos próximos passos. Se sente mentalmente exausto por ter que decidir tudo sozinho. Fica essa sensação de estar colocando todo dia energia e foco no lugar errado porque não sabe qual que é a direção certa. No dia a dia você pensa que não vai dar conta, fica sempre sobrecarregado e na hora de se divulgar, a parte do marketing sempre fica em segundo plano por conta das tantas tarefas que existem dentro da sua rotina. Ou seja, mesmo sabendo que você é bom, que o seu produto é bom, o sentimento de agora é uma ansiedade de querer logo ver a sua marca dando certo e colhendo os resultados do tanto de esforço e dedicação que você aplica dentro do seu empreendimento. Seu desejo hoje é que vender, faturar alto dentro do seu negócio não seja mais um parto, um esforço desgastante. Que a sua marca não seja um fardo, e sim o que vai te proporcionar essa liberdade. Que você consiga vender com leveza no dia a dia, sentindo que realmente a sua audiência sente interesse e desejo e quer comprar ou contratar do seu serviço. E o que eu considero mais importante, o que eu desejo que você saia dessa aula, é sentindo que você está no controle. Saber de verdade o que você está fazendo, quando você posta algo, você vai ter certeza que vai gerar resultado porque foi intencional e estratégico. Você não vai mais comemorar uma venda, um novo contrato,
contrato como se fosse sorte, um milagre. E sim, vai comemorar porque foi um resultado, uma consequência estratégica do que você plantou. Tá na hora de acabar com esse ciclo de se esforçar e não ver resultado. Quando eu for falando aqui cada uma dessas doenças, eu quero que você mentalize, visualize o seu negócio, a sua rotina e seja sincero com você mesmo. Nossa, de fato, eu faço isso. Infelizmente, eu tenho esse hábito, eu tenho cometido esse erro. E já comece a mapear como que você pode melhorar. Eu vou falar das causas, eu vou falar dos sintomas e vou falar do tratamento. E eu convido você a ficar até o final, porque vai ter um presentinho para quem assistir essa aula completa. Vamos lá? A primeira doença, ela afeta muitos empreendedores e ela acaba atingindo o que eu chamo de trio da venda, que é a clareza, confiança e lembrança. Sem essas três palavrinhas, você não consegue vender. Primeiro, clareza. A sua mensagem, a sua comunicação precisa estar clara. Se a pessoa entra em contato com a sua rede social, seus perfis, seu site, sua loja, qualquer ponto de contato da sua marca, ela precisa imediatamente já entender do que se trata. Estar claro o que você vende, o que você oferece, qual que é a promessa da sua marca, como você pode auxiliá-la. Segunda palavrinha para acontecer a venda é a confiança. Ninguém compra de quem não confia. Eu não vou passar o meu cartão de crédito, um Pix em uma marca, um negócio, porque eu acho meio esquisito, tá meio com uma cara de amador. Nossa, será que isso aqui é profissional mesmo? Será que isso aqui é golpe? Preciso ter uma comunicação que transmita e transpareça confiança para minha audiência, senão ela não vai comprar. E a terceira palavra é a lembrança. Eu não compro daquilo que eu não me recordo, que eu não lembro. Eu posso ter ido em um restaurante que eu adorei. Se eu nunca mais vejo uma publicação, a rotina é tão corrida, eu esqueço da existência desse restaurante. Se eu tivesse visto ali algum cartaz, algum e-mail, se tivesse o WhatsApp me mandando ali, lembrando, olha, cesta do carbonara, nossa, esse restaurante é muito bom, vamos lá na sexta. Você precisa ter uma comunicação que tenha essa constância e repetição para que a sua marca ocupe um espaço mental na mente da sua audiência, do seu público. Você precisa ser lembrada, transmitir confiança e ter uma mensagem com clareza para conseguir vender. E essa doença, ela atrapalha esses três pilares, que é o complexo do ioiô. Quando o seu negócio está adoecido com um complexo de ioiô, simplesmente quebra a confiança que a sua audiência tem na sua marca e isso afeta diretamente o número de vendas e o seu faturamento. Essa doença é característica de marcas que vivem em ciclos de presença e ausência. Esse vai e vem constante prejudica a confiança e a conexão com a sua audiência. E a consequência são poucas vendas, baixa conexão com a audiência e a marca fica em ciclo sem conseguir crescer. Se você já identificou que talvez você esteja sofrendo de complexo de ioiô, você aparece, depois some, não consegue ter constância e fica nesse ciclo de presença e ausência, vamos entender o que pode estar causando isso dentro da sua marca? A primeira causa é a falta de clareza estratégica. Você não sabe direito aonde você quer chegar, como você quer ser percebido como marca, e aí fica naquele dilema, como que eu posto? O que eu falo? Nesses momentos em que você tá confuso, você some. E aí do nada vem aquele lapso de clareza, nossa, é isso, eu tenho que fazer isso, eu vou seguir essa estratégia, essa dica, e aí você posta. Mas depois você pensa, nossa, mas será que eu tô indo pelo caminho certo? Você não tem essa clareza estratégica, o que faz você oscilar, não ter um direcionamento, um foco, repetindo as mesmas narrativas e os mesmos discursos para criar lembrança na mente do seu consumidor. Segunda causa, ausência de processos e planejamento. Sem uma rotina organizada, sem um plano definido, que seja simples e viável, a constância ela se torna impossível. Porque dentro de uma rotina atribulada de quem empreende, não ter um planejamento faz com que você fique oscilando. Às vezes você tem mais tempo e aí você produz muito conteúdo. Sua agenda fica cheia, aí pronto, some e fica nessa oscilação. E a terceira causa fala muito mais sobre uma questão pessoal sua como dono desse empreendimento do que sobre o negócio em si. São dificuldades emocionais e de autoimagem. Elas também podem ser uma causa desse complexo de ioiô. Como você tem algumas questões com autoestima, não se sente bem aparecendo, se expressando, se expondo, você tem lapsos em que você tá bem e consegue gravar, se expor, vender, ser o empreendedor que a sua marca precisa para gerar resultados, só que às vezes você não tá bem, tá com a energia mais baixa, sua autoestima não tá elevada e acaba causando essas oscilações. Isso é um processo interno, mas que você também precisa olhar com carinho para que isso não trave e adoeça o seu negócio. Quais são os sintomas para o seu negócio? As consequências de ter
complexo de ioiô. Primeiro, uma frequência irregular de publicações, longos períodos de sumiço seguidos de aparições que não seguem um padrão. A sua comunicação acaba transmitindo insegurança, falta de profissionalismo e a audiência fica morna, sem gerar conexão, porque você some e aparece. A marca ela é pouco lembrada, sem autoridade no mercado, e isso resulta em baixa conversão, sem previsibilidade em vendas ou entrada de clientes ou contratação de serviços. Mas se você se identificou com esses sintomas, fica tranquilo porque tem tratamento e a gente vai falar disso agora. Para tratar o complexo de ioiô, você primeiro precisa identificar o que está causando ele dentro da sua marca. Lembra que a gente falou que pode ser uma questão de autoestima? Então, um dos tratamentos é o alinhamento da mentalidade e da autoimagem. É preciso cuidar da sua autoestima como empreendedor e trabalhar algumas questões emocionais que podem estar impedindo a sua presença constante. Não adianta tentar dar um passo maior do que a perna. Essa semana eu vou fazer 7 posts, 2 carrosséis, vou fazer uma ação de marketing, e aí às vezes você tem picos de energia, depois some. Você precisa de um calendário editorial, de ações de marketing que estejam condizentes com a sua rotina de empreendedor. Essa constância que todo mundo almeja vai nascer da previsibilidade. Você precisa de processos que sejam simples, claros, compatíveis com a sua rotina e flexíveis para que você possa adaptar caso surja algum imprevisto. Quando a marca tem clareza, estrutura e processo, ela deixa de oscilar e começa a crescer com constância. Para curar esse complexo do ioiô, não significa que você tem que aparecer sempre, ser um poço de estabilidade, mas começar aos poucos e sempre que você sumir, voltar de cabeça erguida o quanto antes, para que a sua audiência tenha confiança de comprar da sua marca. Você crie conexão com esse público e de fato consiga vender com fluidez e não com essa sensação de desgaste, como se a venda fosse um parto. Vamos para a próxima doença? A segunda doença que sabota os resultados da sua empresa é a vergonhite. Ela está presente em marcas que têm vergonha de vender. Você pode estar pensando, Bruna, eu não tenho vergonha de vender. Só que às vezes essa doença ela é bem silenciosa. Você não gosta de ofertar, porque você tem medo de receber não, de ser recusada. E aí, por evitar esse não, você não fala que você vende, você não fala sobre o seu serviço, sobre o seu produto, e acaba ficando aquele perfil, aquela marca, bem catálogo, criando conteúdo, dando umas dicas, mas não de fato ofertando, oferecendo, chamando as pessoas pro direct, pro WhatsApp pra fechar uma compra. A marca que tem vergonhite, ela evita parecer insistente, porque ela não quer ser vista como chata, como comercial demais. Aí é porque eu não quero parecer vendedor, sabe? Mas adivinha, se você tem uma marca, se você tem um negócio, se você é profissional liberal, você é um vendedor. O que a gente faz é, com medo de ser aquele vendedor chato e inconveniente, a gente não vende nada. Isso que é o erro e uma das causas da vergonhite. Essa crença limitante de que vendedor é oportunista ou mentiroso. Uma outra causa pode ser a baixa autoestima, essa insegurança pessoal ou a falta de confiança de que seu produto é bom. Você lembra que eu falei lá no início que a primeira coisa que eu preciso que você tenha é clareza de que você é um excelente profissional e que seu produto tem qualidade? E a dupla que mais causa vergonhite é o medo do julgamento externo e o medo de receber não. Se você vai vender, vão ter várias pessoas que vão falar, não, obrigada, eu não quero o seu serviço, eu não quero comprar o seu produto. Você tem que se acostumar e familiarizar e amar o não. Receber não significa que você está vendendo, está trabalhando para conseguir alcançar o resultado da sua empresa. E no meio vão ter muitos sims. Mas para ouvir esses sims, essas compras, o som da venda, você precisa também se familiarizar e gostar de receber não. Significa que você está trabalhando. E o último, que é uma causa da vergonhite, é a falta de clareza de quais são os benefícios que você oferece. Se você não tem na ponta da língua quais são os benefícios do seu produto ou da sua prestação de serviço, vai ficar difícil você vender, você ofertar. E aí você fica com vergonha. Se você já identificou que tem pelo menos um pouco de vergonhite, vamos entender quais são os sintomas, as consequências para sua marca? Primeiro, você só vai produzir conteúdo e não vai ofertar. Não vai usar o que a gente chama de CTAs, os Call to Actions, as chamadas para ação. Clica no link da minha bio, vamos marcar uma reunião, me chama no direct, o link tá aqui nos stories, clica para adquirir, são as últimas unidades. Você precisa chamar essas pessoas para comprar. Qual que é a consequência? Um outro sintoma, baixo número de vendas. Outro sintoma, a audiência só interage com você para consumir conteúdo gratuito e não para comprar. Outro sintoma, você não consegue transformar seguidores em audiência compradora. As pessoas só te acompanham, mas não de fato
consomem e compram da sua marca. Mas calma que tem tratamento. O primeiro de todos é quebrar a crença de que vender é oportunismo, é algo mentiroso e chato. Você precisa tirar isso da sua cabeça para desbloquear, para não ter medo, vergonha de vender. A segunda coisa é criar uma proposta de valor clara. O que significa isso? Ter na ponta da língua quais são os benefícios, as vantagens do seu produto ou do seu serviço. Quando você tem isso na ponta da língua, fica muito mais fácil ofertar e vender sem vergonha. Terceira linha de tratamento, usar CTAs sem moderação, mas com naturalidade. Frases como: compre agora, faça seu orçamento, me chama no WhatsApp, vamos conversar no direct, marcar uma reunião. Essas frases para chamar para ação devem fazer parte da sua rotina. Se você não pedir, ninguém vai agir. Terceira doença que te impede de gerar conexão com a sua audiência e, consequentemente, vender é o que eu chamo de doença da marca morta. Essa doença afeta aquelas marcas que querem agradar todo mundo e, como consequência, não geram conexão nem identificação com ninguém. São marcas que evitam se posicionar, falam um pouco de tudo, têm medo de ser muito específica e acabar desagradando alguém e acabam falando de forma genérica. E quais são as causas da doença da marca morta? Elas têm a ver com medos e inseguranças que acabam fazendo com que o dono da marca tenham decisões que não são estratégicas e sim baseadas em uma aceitação, medo de desagradar. Evita se aprofundar em temas, se posicionar com medo de afastar as pessoas. Medo de nichar e perder vendas. Acredita que ter um público-alvo, na verdade, é limitante. Eu tenho é que agradar a todo mundo. E aí, com isso, fica com a comunicação genérica e acaba não gerando conexão com ninguém. E o medo da rejeição. Quer agradar a todos e fica com aquela comunicação superficial, genérica, que não te distingue da concorrência. E quais são os sintomas e as consequências para um negócio que tem marca morna? Primeiro, comunicação genérica e superficial. Um posicionamento neutro, uma linguagem que é semelhante a qualquer outra marca. Isso faz com que você tenha uma baixa diferenciação no mercado e não consiga justificar um preço mais elevado, porque os seus diferenciais não estão claros. Você se assemelha com qualquer outra marca concorrente. Mas calma que tem tratamento. Se você identificou que atualmente a sua comunicação é de uma marca morna, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um reposicionamento estratégico. Começando com o mapeamento do seu território de marca. Compreender como você quer ser percebido, como você deseja ser lembrado, quais atributos que você quer que as pessoas associem à sua marca assim que lembrar do seu produto ou do seu serviço. Definir um grupo de audiência específico e estratégico. Direcionar todos os seus esforços de marketing da sua comunicação para um grupo, um público específico, que é real, que tem dores, necessidades, desejos, e mapear tudo isso para ter clareza na sua comunicação. Além de, claro, investigar e ressignificar crenças limitantes. Muitas vezes a gente tem esse medo da rejeição, essa necessidade de provação, querer agradar todo mundo. Isso pode estar causando essa doença da marca morna e afetando seus resultados como empreendedor. Marcas memoráveis que vão conseguir vender porque geram desejo, têm coragem de restringir, de se posicionar e falar com verdade para um público específico que ela escolheu, que vai se identificar com essa marca. A quarta doença invisível faz o seu negócio ficar estagnado e refém de promoção, que é a descontite. A descontite crônica é uma doença que afeta marcas que se tornam refém de promoção, de cupom ou de descontos para conseguir gerar picos de venda. Se não faz uma promoção, ninguém compra da sua marca. A marca percebe que só vende quando abaixa o preço, fora as promoções, o movimento trava. Existem diversas causas que podem gerar a descontite crônica dentro de um negócio e a principal delas é a comunicação focada apenas no produto. Ou seja, a marca se posiciona apenas focando em benefícios funcionais. São características técnicas, o que o produto faz, para que ele serve, sem colocar ali benefícios simbólicos e emocionais. E aí você joga o jogo do custo-benefício e acaba caindo nessa cilada de promoções e cupons eternos. O que também pode causar a descontite é um visual amador e uma comunicação não profissional. Se a identidade visual da sua marca hoje em dia comunica amadorismo, falta de profissionalismo, informalidade, pode ser que as
pessoas não percebam o valor agregado e acabam querendo mesmo pechinchar e ficar pedindo desconto. A falta de clareza sobre o público e sobre os principais diferenciais da marca também causa descontite. Se você não sabe certinho para quem que você está ofertando e não sabe os seus diferenciais, você foca só em características básicas, técnicas e não consegue agregar valor e fica refém das promoções. Vamos fazer o checklist para ver se você tá com sintomas de descontite agudo. O primeiro é a sua marca ser refém de cupom, descontos para conseguir vender. Você tem um baixo número de vendas quando a sua marca está fora desses períodos promocionais. Não tem desejo espontâneo da sua audiência pelos produtos. Você percebe que o desejo é só quando o preço abaixa. Você recebe pedidos constantes de desconto e pechincha no direct ou no WhatsApp e tem essa sensação de que ninguém valoriza a sua marca e a sua entrega. Gabaritou aí ou teve algum check num desses sintomas, pode ser que a sua marca esteja com descontite crônica e a gente vai ver o tratamento agora. São duas linhas de tratamento e a primeira é o reposicionamento para não focar só em benefícios funcionais. Você não pode se comunicar apenas com características descritivas e técnicas sobre o seu produto ou seu serviço. Ah, ele é assim, de tal cor, de tal tamanho, meu serviço tem assim, tais entregas. Você precisa focar em benefícios simbólicos e emocionais. O que sua marca representa na vida ou no cotidiano do seu público? Como que as pessoas se sentem ao adquirir seu produto ou serviço? Com autoestima, realizadas, com liberdade, satisfeitas depois de um docinho pós-almoço? Não é apenas a característica básica e funcional, mas sim sentimentos, emoções e simbolismos. E a segunda linha de tratamento é ajustar a narrativa. Você precisa melhorar a forma como você oferta os seus discursos, focando em benefícios, na transformação e não só na descrição da sua marca. Preço é o que você cobra e valor é o que o cliente percebe. Para curar descontite, você precisa parar de tentar convencer as pessoas de comprar de você e começar a comunicar o valor da sua marca. A quinta doença, se você cura ela, você domina o jogo. Ela que pode estar te impedindo de gerar conexão real e desejo na sua audiência, que é o que eu chamo de síndrome do cardume. Essa síndrome normalmente acontece quando você tá cansado, você já tentou de tudo e você perdeu a autonomia, você não sabe mais o que você quer, qual é a sua identidade, você só tá sobrevivendo e seguindo o fluxo, seguindo o cardume, ou seja, você fica refém de referências, tendo que ver o que os concorrentes estão fazendo, segue uma trend, uma dica, um atalho rápido, mas você não tem a autonomia e o controle de criar algo para sua marca, estratégico, personalizado para o seu público, para sua audiência. As marcas que sofrem com a síndrome do cardume ou nunca souberam quem são, qual é a sua identidade de marca, ou se perderam no caminho, passaram por uma mudança, por uma transformação e a marca não acompanhou a evolução do dono e aí fica sem identidade, apenas seguindo o fluxo e o rumo do cardume. O que pode estar causando essa doença? O primeiro é a falta de identidade de marca, não saber o que você deseja comunicar e como ser percebido. Baixa confiança criativa, você não se sente capaz, criativo, de pensar em uma estratégia de marketing, pensar em um conteúdo e acaba travando e seguindo tendências e a concorrência. Medo de se diferenciar e parecer estranho e o hábito de buscar sempre validação no que tá na moda e o que é tendência. O excesso de consumo de conteúdo da concorrência e acreditar que boas ideias só vêm de fora do outro também podem causar a síndrome do cardume. E a sensação de cansaço de estar fazendo igual a todo mundo e não ver resultado. Para tratar a síndrome do cardume, a primeira coisa que você precisa fazer é mergulhar a fundo na sua identidade, nos seus objetivos, para conseguir restaurar a sua autonomia criativa e estratégica e ter o controle dos seus resultados. O primeiro passo é parar de olhar para os outros como bússola e identificar o que a sua marca quer construir. Mapear com profundidade o mercado e a concorrência, não para copiar, para usar como referência, mas para identificar espaços para você se diferenciar. Esse aqui vai exigir disciplina, reduzir o consumo de referências externas. Muitas vezes a nossa cabeça tá tão cheia do que o outro tá fazendo que é difícil escutar a nossa própria voz, o que é bom pro nosso negócio. Você precisa criar antes de consumir. Estimule a criatividade com uma folha de papel, uma página em branco no Word, olhando para dentro e não para concorrência. A sua marca, ela tem um DNA único e quando isso é trabalhado, a criatividade, a autonomia, o seu controle sobre o seu negócio volta a fluir. A sexta doença, ela pode doer um pouco admitir que você tem, porque ela fala muito mais sobre nós como donos da marca do que sobre o negócio em si. É uma doença que precisa ser tratada com seriedade, senão enfraquece completamente o negócio. O nome dela é complexo
complexo de eu presa. E não tem nada a ver com aquela marca que possui só uma pessoa trabalhando em todas as áreas, tá bom? E sim uma marca que é criada para agradar o próprio dono, agradar o ego e os gostos pessoais dele. A marca que tem essa doença, complexo de eu presa, define todas as ações do negócio nos gostos pessoais do dono. Ai, vamos usar essa cor porque eu amo rosa. Eu escolhi esse estilo pra postagem porque eu adoro uma coisa minimalista, sofisticada. Eu quis algo mais clean ou rústico, assim, que é tão minha cara. Nesse cenário, o foco está em satisfazer os gostos individuais do dono e não em gerar conexão com o público que a marca de fato quer atingir. E o que causa o complexo de eu presa dentro de um negócio? Primeiro, uma fusão entre CPF e CNPJ. Não existem limites claros entre o pessoal e o empresarial. Além do excesso de referências pessoais, a ausência de uma identidade da marca e não do próprio dono, quando é o caso de marcas institucionais corporativas, ou também esse limite, se você é uma marca pessoal, de qual é o seu lado profissional que deve ser evidenciado e do que é o lado pessoal que é mais informal e não estratégico. Além da falta de um mapeamento e estudo detalhado sobre o público e a audiência da marca. Vamos para a lista de sintomas para ver se você tem pelo menos um quadro leve de complexo de eu presa em alguns momentos dentro do seu negócio. Primeiro, a comunicação ela fica meio desalinhada com o público, mais tendenciosa para o lado do próprio dono. Baixo engajamento nas redes, falta de conexão emocional com a audiência e essa sensação de ficar falando sozinho. E o pior de tudo, o público não entende se aquela marca realmente vai fazer sentido para ele, vai solucionar os problemas dele, porque é uma mistura e uma confusão entre os gostos do dono e alguns resquícios de estratégia. A primeira linha de tratamento do complexo de eu presa é o mapeamento da audiência ideal. Estude com profundidade qual é o grupo de pessoas que você deseja alcançar. Analise seus gostos, preferências, necessidades, desejos, estilo de vida. Toda a sua comunicação tem que ser baseada nesses dados. Segundo, alinhar o seu visual à sua estética com os desejos e os gostos dessa audiência que você mapeou. Terceiro, criar uma narrativa e discursos da marca que estejam alinhadas com os gostos e preferências, com o vocabulário, a forma de se comunicar dessa audiência. E aí sim, toda vez que você divulgar a sua marca, você vai estar falando a língua do seu público. Isso gera interesse, identificação, desejo e, lógico, muitas vendas. Direcionar toda a sua comunicação para servir o público e não o seu ego. Todos os seus esforços de marca e de marketing devem ser direcionados para aquilo que o seu público valoriza, deseja e quer ouvir. Sétima e última doença afeta muitos empreendimentos e eu já identifiquei em diversos alunos e clientes ao longo da minha jornada com consultorias e desenvolvendo marcas para empreendedores. Mas antes da gente falar dos sintomas, das causas e também do tratamento dessa doença, lembra de ficar até o final que tem um presente para você que acompanhou a aula completa. A gente vai falar agora da alteraloma. Essa doença atinge marcas que sofrem de mudanças constantes, toda hora algo novo. Troca o arroba do perfil, troca o site, troca o nome, a tipografia, o logo, as cores. A marca não tem uma identidade sólida, ela vive constantemente num estado de teste, gerando confusão e instabilidade na percepção do público. E o que pode causar essa doença, o alteraloma? Primeiro, um perfeccionismo excessivo. Você sempre acha que tá faltando algo, que precisa mudar, ainda não tá bom, e aí vive nesse ciclo de alteração infinita. E essa doença pode ter a mesma causa de uma anterior que a gente viu, a síndrome do cardume. Por você ter uma influência exagerada por tendências e opiniões externas, você muda o tempo todo, seguindo o cardume. Ou a mesma causa do complexo de eu presa. Você foca muito em gostos pessoais e acaba alterando constantemente. Ai, eu acho que eu enjoei dessa cor, acho que eu vou trocar a cor da minha marca. Não porque é estratégico, e sim por um gosto pessoal. Quais são os sintomas? Como a marca que tem alteraloma acaba se comportando? Vamos ver se você identifica aí esses sintomas na sua marca. Provavelmente o negócio muda constantemente, de nome, de estética, de linguagem. Tem uma inconstância e inconsistência visual e verbal. Uma dificuldade de ser lembrado e reconhecido pelo público, além de uma comunicação sem padrão que não gera constância, repetição e nem confiança na audiência. É uma marca meio frágil e genérica, sem elementos fortes de identidade. Você tem sempre a sensação de estar recomeçando do zero. Cura do alteraloma passa por estrutura
estrutura, método e constância. Primeiro, crie um documento de identidade de marca. Como você quer ser percebida, quais são os atributos da sua marca, a personalidade, quais são as cores, as tipografias, o logo, as aplicações. Você precisa ter um guia da sua identidade verbal, seu vocabulário, a forma como você se comunica, as suas narrativas e os seus discursos. Tudo isso mapeado, estruturado, para que você não se desvie e fique alterando toda hora. Repita com disciplina, constância e intencionalidade todos os seus elementos visuais e verbais em todos os pontos de contato. Clareza, mas repetição vai ser igual a confiança e lembrança da sua marca. Ok, Bruna, mas por onde que eu começo para conseguir tratar tudo isso e estruturar uma marca que realmente vem? Você está disposto a se esforçar e isso já ficou claro. Inclusive, você pode estar se esforçando demais, investindo tempo, energia e dinheiro nos locais errados que não te trazem resultado. Quando você se esforça todo dia em um negócio que não tem estrutura, que está adoecido, você viu nessa aula o resultado. Não faz mais sentido nessa altura do campeonato você gastar esforço, tempo e dinheiro testando, errando, validando. O meu objetivo é entregar nas suas mãos de volta o controle da sua marca. Lembra aquilo que a gente falou? Venda não é pra ser comemorada. Ai, meu Deus, que sorte, um milagre, alguém comprou. Você vai comemorar porque você sabe o que você tá fazendo. Nossa, esse ano eu tenho previsibilidade de que vai ter X vendas, de que eu vou conseguir tantos clientes novos, pacientes novos, porque eu estou no controle dos meus resultados. Eu estou gerindo a minha marca. Eu construí uma marca que não está adoecida e que todo esforço que eu aplico gera resultado. E esse foi meu objetivo quando eu desenvolvi o método DNA da marca, devolver na sua mão o controle e a autonomia sobre o seu negócio. Seus esforços, eles não podem mais ser aleatórios, eles têm que se somar para gerar resultados reais. Quando eu falo de colher resultados e estar no controle, é isso aqui. Essa aluna no primeiro mês me mandou esse depoimento. Bru, passando para te falar que ainda estou no módulo 2, mas estou aplicando tudo à risca. Resultado do mês de março, recorde de faturamento e recorde de lucro. A estrutura funciona quando você segue à risca esse método DNA da marca. O que está acontecendo agora é que a sua marca está adoecida, não está estruturada e os seus esforços, eles são dispersos. As suas ações, elas não se acumulam para construir uma marca. Você faz um post ali, tenta criar um site acolá, faz tráfego pago, anúncio, só que os esforços, eles não se somam e não se sustentam. Agora, com uma base sólida, sem ponta solta, todo esforço e toda ação que você deposita na sua marca começa a se empilhar. É como se cada ação sua começasse a reforçar a anterior. E aí começa a mágica. A sua comunicação gera desejo, a sua audiência lembra de você e a venda vira uma consequência e não esse esforço desgastante. Foi nesse cenário real, acompanhando vários empreendedores e alunos, que eu criei o DNA da marca. Esse método que te guia a construir uma marca onde você está no controle dos resultados e não à deriva no mercado. O meu método é dividido em 3 grandes esferas, começando com a coluna da marca, onde você entende o seu lugar no mercado, mapeia a sua audiência perfeita, entende com quem você está concorrendo e como você vai se destacar. Só nessa primeira esfera você já consegue curar várias falhas, erros e algumas doenças que estão atrapalhando o seu faturamento. Não é à toa que esse é o tipo de depoimento que eu recebo. Faz toda a diferença o módulo coluna da marca. Realmente os clientes começaram a enxergar e ninguém mais pede desconto. Isso é o que acontece quando você tem clareza de como quer ser percebido como marca. A segunda grande esfera é a minha favorita, que é o DNA da marca, onde a gente extrai a essência do seu negócio, a personalidade, os atributos, como que você quer ser percebido. E aqui que tá aquele borogodó que faz as pessoas olharem pra sua marca, se identificarem, se conectarem e de fato sentirem desejo, quererem comprar da sua marca ou contratar o seu serviço. Outra aluna me mandou esse depoimento e eu fiz questão de printar o resultado. Bru, vou iniciar hoje o módulo 4, mas já batemos outro recorde, 75 mil de faturamento e 16 mil de lucro. Esse é o tipo de resultado que aparece quando a sua marca começa a agir como empresa, com você no controle dos seus resultados. E uma das coisas que eu mais sinto orgulho dentro do método DNA não é o Notion com vários modelos e templates editáveis para vocês preencherem e organizarem a sua marca, não é o calendário editorial que é todo interativo para vocês organizarem a sua criação de conteúdo, nem também os vários prompts de inteligência artificial para auxiliarem vocês a preencherem os exercícios e modelos. E sim, o fato de que eu construo junto com vocês, ao longo de todo o método, 3 marcas. Uma de prestação de serviço, uma de produto e uma marca pessoal. Não tem como você não se enxergar nessas marcas que estão sendo construídas ali, junto com vocês nas aulas gravadas. Ninguém fica perdido e o método fica completamente
didático, exemplificado e visual. Você vai parar de gastar horas quebrando a cabeça procurando atalhos e dicas e vai começar a de fato estar no controle dos resultados do seu negócio. O DNA é a estrutura que eu utilizo para organizar a minha marca. É o método que eu desenvolvi para criar a marca de diversos clientes e alunos. Com acesso ao método, você vai saber de fato o que é importante dentro da comunicação de uma marca que vai te trazer faturamento e resultado real e não só um perfil bonitinho nas redes sociais. Você economiza tempo porque já tem todos os modelos e templates prontos só para editar. Você economiza dinheiro porque para de testar, errar, refazer e investir em estratégias de marketing que não trazem resultado. E o mais importante, você economiza energia mental porque tem a segurança de estar seguindo um método com estrutura, início, meio e fim. Você vai estar no controle do negócio sabendo o que está fazendo, por que está fazendo e o resultado que você vai colher. Para ter acesso à estrutura do método completa, com as aulas gravadas, o Notion com templates editáveis, o calendário editorial, os prompts de inteligência artificial, finalmente você ter controle sobre os resultados da sua marca. O investimento é de 997 ou 12 vezes de 103. Mas como foi prometido lá no início da aula, quem ficou aqui até o final vai ter um presente. Para você que parou tudo para assistir esse vídeo e se comprometeu, eu liberei um cupom exclusivo para quem assistiu essa aula completa no valor de R$100 para adquirir o DNA da marca. Você só precisa clicar no botão aqui embaixo e na página de pagamento digitar o cupom AULA7 para desbloquear este valor exclusivo de quem assistiu a aula até aqui. Mas um recado importante, eu posso garantir esse valor de 897 enquanto essa aula estiver no ar. Depois que essa aula parar de rodar, o cupom não vai mais estar disponível. Assuma o controle, construa uma marca que vende e gera resultados e pare de depender só da sorte para conseguir vender. Clica no botão aqui embaixo, escreva o cupom AULA7 e garanta sua vaga dentro do método DNA com esse preço exclusivo. Nos vemos lá dentro. Um beijão!